Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma vez, no início da semana, darmos continuidade aos nossos estudos, aos nossos aprendizados, nos fortalecendo com a presença dessa falange espiritual tão maravilhosa que sempre nos assiste, nos ajuda, nos ampara, nos ilumina. É com muita alegria que neste momento recebemos todos vocês, para que cada um possa doar um pouquinho daquilo de bom, de maravilhoso, de amor, de bondade, de luz que se encontra dentro do coração. Pois bem, nós vamos nesse instante, fazendo a nossa prece inicial, pedirmos a Jesus, o nosso mestre, o nosso farol, a nossa estrela guia, que nosso Jesus querido possa envolver a todos nós com sua luz, com o seu amor, com a sua bondade. Que Jesus ampare a todos nós, que Jesus possa iluminar os nossos lares, cuidar daqueles que residem conosco, cuidar dos nossos familiares encarnados e desencarnados, cuidar dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Que possamos, nessa grande corrente de orações, de sintonia do bem, do amor, do desejo de construirmos um mundo melhor, sermos amparados, cuidados. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, que fluidifica as nossas águas, que cuida de cada um de nós. E nesse instante, formando essa corrente de boas vibrações e energias, confiamos que durante o nosso estudo, o universo nos enviará as melhores energias para que possamos juntos continuarmos fortalecidos na nossa escalada evolutiva. Vamos dar início ao nosso estudo e oração. Hoje nós vamos ler uma lição deste livro, Garimpo de Amor, autoria espiritual de Joana de Ângeles e psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Eu trago aqui uma reflexão do capítulo 9, cujo título é Amor e Desapego. E eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos deste capítulo, que para mim é um capítulo maravilhoso, belíssimo. Então, eu vou lendo e a gente depois vai fazendo os comentários, certo? Capítulo 9, Amor e Desapego. O amor propicia o desapego a tendências negativas, pessoas, coisas e utilidades. Indispensável tornar o amor um estado de espírito, uma condição natural no processo de crescimento interior, uma fatalidade que deve ser conseguida o quanto antes. Como o texto é muito grande, eu estou destacando alguns trechos, alguns parágrafos deste texto, tá, minha gente? Amar deve significar a aspiração máxima do ser que transborda de emoções relevantes e deseja reparti-las a mãos cheias. Essa força que domina o coração e se expande mediante as ações altera por completo o rumo da existência física, concedendo-lhe um colorido especial e uma finalidade superior que deve ser buscada sem cansaço, adornada de otimismo e de paz.
trazer esse amor para todos os momentos da vida é torná-la digna de ser experienciada, capaz de ser transformada em triunfo. Olha que bacana esse trecho, né? Amor e desapego. Então, é muito interessante Joana de Ângeles trazendo a ideia do amor não como algo distante, né? Mas como algo que faça parte do nosso modo de vida, que faça parte, que esteja inerente ao nosso ser. Assim são os espíritos evoluídos. Não precisa se buscar o amor, não precisa aprender a amar. O amor já faz parte. Quando a gente lembra, por exemplo, de Francisco de Assis, a gente lembra que ele já era o amor em pessoa. A expressão do amor se manifesta nos olhos, nas palavras, nas atitudes, em todos os instantes da vida. Porque o ser superior, que já é amor, ele é amor na alegria, ele é amor na tristeza, ele é amor na paz, ele é amor na tormenta que o ronda. Então, essa ideia de Joana de Ângeles, que é indispensável tornar o amor como um estado de espírito, como uma condição natural. Eu me transformo em amor, eu sou amor, pronto. Já está, já é uma condição nossa, sabe? É um local interno que eu busco chegar, que eu almejo, né? É uma finalidade, mas ao mesmo tempo é uma estrutura, né? Então, Joana de Ângeles, ela fala que amar deve significar a aspiração máxima do ser que transborda emoções relevantes. O que significa isso? Que nós que desejamos um mundo melhor, nós que sabemos da importância do nosso processo evolutivo, nós que estamos aqui para nos melhorarmos, para aprendermos a amar e colocar esse amor como fazendo parte da nossa vida, essa deve ser a nossa aspiração principal. O nosso objetivo número 1, como amar, aprendendo a amar, né? Bom, aí Joana fala que esse amor vivenciado e sentido, ele é capaz de alterar, de modificar por completo o rumo da existência física. E agora mesmo eu vou contar uma história para vocês se lembrarem disso, né? Porque o amor, ele colore de forma especial a vida, né? Então, não podemos achar que o processo de aprendizado do amor é um processo cansativo, é um processo chato. Não. Nós precisamos de ter otimismo e paz e reconhecendo esse processo acontecendo nas nossas vidas, né? Aí Joana de Ângeles continua. Homens e mulheres forjados no amor e distribuidores de amor não pensaram primeiro em si, mas desenvolveram interiormente a capacidade de doação, de tal forma que o bem geral constituiu-lhes o motivo para que lutassem, vencendo os próprios limites e dificuldades. Quando a pessoa enxerga o bem da humanidade maior do que o seu bem pessoal. Quando a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, que nasceu uma família abastada e muda para um país de extrema miséria e se torna uma irmã de caridade e passa a ter o nome de Madre Teresa de Calcutá e escolhe trabalhar com a extrema pobreza, com leprosos,
com pessoas com aquela hanseníase que já estavam no estágio difícil, que precisava de curativos e de tudo mais. Quando a gente vê as fotos de Madre Teresa sorrindo com amor nos olhos, pegando uma criança pele e osso no seu colo, ela não estava pensando no seu bem-estar físico, na sua fama, no que ela iria conquistar perante a sociedade. Ela estava pensando em ser uma luz na vida daquelas pessoas, em ser o único colo conhecido por aquelas crianças abandonadas, por aquelas crianças que morriam de fome, por aquelas pessoas que tinham na hanseníase um destino muito difícil. Então, é isso. Quando eu escolho vivenciar o amor, não tem como eu ser puro amor e não pensar no outro. Não tem como eu ficar tranquila porque a tragédia aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que é uma região muito irrigada, muito cheia de lagos, de rios, né? E ainda bem que na minha cidade não tem um rio que corta ela. Isso não é pensamento de amor. E a gente se esquece que todo o universo está interligado numa energia única, porque o fluido cósmico, criado por Deus, Criador do universo, ele envolve a mim, envolve a toda a matéria, envolve a todos os espíritos, envolve a tudo que existe nesse universo. A dor de um irmão do outro lado do mundo está me envolvendo também. E se eu não tenho consciência desse envolvimento, eu preciso de ter para verdadeiramente poder aprender a amar. Joana continua. Toda vez que alguém se ilumina pela chama do amor, oferece mais claridade ao mundo, torna este mundo melhor e enseja que outras vidas também se clarifiquem, libertando-se dos atavismos cruéis da ignorância, do preconceito e da crueldade. Quem ama verdadeiramente não se liga a um preconceito, não se liga à crueldade, a ignorâncias, porque o amor é luz, o amor é sabedoria, o amor é caridade, é fraternidade. O amor não é egoísmo, não é orgulho, não é vaidade. O amor é simplicidade. O amor é querer estar junto, é somar, é iluminar. Amor é processo de autoiluminação. Amor é processo de iluminação do ambiente onde eu estou. Se todos nós tivermos a consciência da importância da gente se amar e da gente amar o próximo, nós estaremos dando um salto muito grande, ajudando a humanidade a ser melhor, ajudando que a regeneração chegue, né, de uma forma muito mais tranquila, com as escolhas que todos nós temos através do nosso livre-arbítrio, de amar verdadeiramente a nós e ao nosso próximo. Continua Joana de Ângeles. O nosso amor modifica a estrutura da sociedade, que foi o que eu falei, né? Assim, qualquer contribuição de afeto por pensamento, palavras e atos encarrega-se de tornar menos densa a psicosfera em que se movimentam os seres, menos venenoso o ódio que campeia desenfreado, mais animador o espírito, sem os extremos de dominação e de arbitrariedade. O amor é destituído de vilania e de interesses doentios. O amor propicia o desapego a tendências negativas, pessoas, coisas e utilidades. O amor é imparcial, generoso, para com tudo, para com todos, não se permitindo prender, escravizar ou reter
impedindo o avanço do outro, a realização pessoal do ser amado, nem acúmulo de recursos amoedados que se transformam em cárcere de sofrimento. Então, aqui a definição de amor de Joana de Ângeles, né? É muito interessante quando ela fala que qualquer contribuição de amor, seja um pensamento amoroso, uma atitude amorosa ou um ato de amor, de caridade, de amor ao próximo, de fraternidade, de alto amor, tudo isso muda a psicosfera. Então, se a psicosfera da nossa casa está pesada, está difícil, nós precisamos buscar o amor para preencher o nosso coração, para que a gente semeie amor no nosso lar. Se o ambiente do trabalho está difícil, que seja eu a luz. Porque o que a gente faz na maioria das vezes? Nós reclamamos do ambiente de trabalho. Ai, mas eu estou no ambiente de trabalho pesado. Ai, mas como é difícil lá no escritório trabalhar lá. Ai, mas é tão difícil quando a gente vai pedir alguma coisa lá na fila do INSS, porque é muito complicado. E nós reclamamos, porque nós desejamos encontrar tudo prontinho para a gente. E a gente se esquece de que o ambiente, a psicosfera de onde a gente está é responsabilidade nossa. Um pensamento de amor, por exemplo, eu hoje tenho que ir lá no INSS e eu vou com amorosidade, vou com tempo, vou aguardar a fila se for preciso e vou envolver com amor quem estiver me atendendo, para que a gente possa semear uma boa vibração naquele ambiente. Faz a diferença. Quando pegar o trânsito, ao invés de ficar nervoso porque as pessoas estão paradas ou não sabem dirigir, vamos envolver com amorosidade. Pensar que cada motorista teve uma história, uma noite, mal dormido ou não, e vamos pensando e levando esse sentimento de perdão, do desapego de sermos servidos o tempo todo. Mas porque amar é servir. O nosso Deus de amor trabalha incessantemente. Jesus trabalha incessantemente. Os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda trabalham por nós na construção de um mundo melhor. E nós nos damos o direito de reclamarmos deste mundo, ao invés de cooperarmos. Eu tenho uma sala de aula difícil com pessoas rebeldes, vou procurar entender o que pode levar uma criança à rebeldia. Como que eu posso perceber se essa criança não é violentada com surras, com abusos de todo tipo, e por isso ela se torna arredia e violenta? Como reconhecer quando o outro sofre por falta de amor? Igual a pessoa que tem uma hipoglicemia e falta um açúcar, a pessoa que está com a pressão baixa precisa de comer uma azeitoninha, né? A gente precisa de identificar quem está carente de amor, aquele saco vazio que não vai parar em pé e vai cair. E nós precisamos de dar o que para quem é carente de amor? É o amor, da forma que eu conseguir. Seja um bom pensamento, uma oração, um bom sentimento, mas eu preciso de estar auxiliando na construção deste mundo de regeneração. E aí, Joana traz aqui que o amor de verdade não tem interesses doentios, né? O amor de verdade não tem dominação do outro, não tem arbitrariedade, não tem aquele mando, aquela arrogância, não. E mais uma coisa importante, ela fala que o amor propicia o desapego de tendências negativas, de pessoas negativas, de coisas negativas que são inúteis na nossa evolução espiritual, né? Então, o amor,
ele não se permite prender a nada ou a alguém, a escravizar-se, a reter, segurar o outro, entrar com ciúmes doentios. Não, isso não é amor, isso é apego, né? Mas o amor, ele é o oposto do apego. E nós estamos pensando aqui no apego material. Quem é apegado materialmente a algo é incapaz de dar uma blusa de frio para quem tem frio. É incapaz de doar o seu tempo para ler uma história para um cego. Quem está envolto no amor é capaz de pegar o seu dia livre e levar o alimento para a criança que não tem o que comer. É capaz de tirar um tempo para orar por aqueles que sofrem. E quando nós estamos no nosso conforto, onde nada nos falta, onde a nossa família nos vai bem, e a gente não consegue enxergar nada além, nós estamos sendo a antítese do amor verdadeiro. Agora vamos ver o que Joana de Ângeles fala desse parágrafo aqui. Olha que interessante. Vale ressaltar, em relação ao desapego perante o sentimento de amor, o mais difícil dos desapegos é a libertação das impressões perturbadoras que remanescem no nosso interior como herança de um passado infeliz, transformando-se em ressentimentos, ódios, angústias, ciúmes que necessitam ser superados. É comum negar-se essas vivas expressões perniciosas de caráter, recalcando-as sem as eliminar, o que lhes permite ficar reaparecendo com frequência, dominando as paisagens interiores e asfixiando as aspirações da felicidade. Olha que interessante. Joana fala que o mais difícil é o nosso apego àquilo que é perturbador e que vivencia dentro de nós, graças ao nosso passado violento, de ignorâncias, de espíritos que ainda não conheciam muita coisa que hoje nós conhecemos. Porque, minha gente, o espírito, ele é imortal. Eu trago dentro de mim, do meu inconsciente, né, que Jung chamava de inconsciente coletivo, as lembranças de todas as minhas vidas. Todos nós guardamos essas lembranças dentro de nós. O meu processo de evolução e de aprendizado, ele está aqui dentro de mim. As minhas experiências complicadas, as minhas experiências de raiva, de desespero, as violências que eu pratiquei no passado, elas estão aqui dentro da minha consciência. E muitas vezes eu me boicoto. Não me permito ser feliz. Não me permito evoluir. Porque dentro de mim, no meu inconsciente, eu não me julgo merecedora. Ou muitas vezes eu guardo tanto rancor, tanto ódio de experiências vivenciadas, que eu me torno um obsessor de mim mesmo, ou de outros, encarnados ou desencarnados, porque eu não me permito desapegar desses sentimentos, dessas emoções e sensações destruidoras. Vou dar um exemplo para vocês. Um grande amigo nosso, espírita, praticante, fundador de um centro espírita, ele trabalhava muito, ele se aposentou e trabalhava dia e noite, com crianças, com idosos, doando sopa, uma pessoa mais trabalhadora que eu conheci. E aí o que acontecia? Direto nas reuniões de desobsessão, que a gente dialoga com os espíritos para que sejam encaminhados para um lugar mais iluminado e melhor, sempre vinha um espírito inimigo dele de muitas vidas.
E aí você pensa, mas fulano é tão trabalhador, vai ter um obsessor perto? Todos nós temos, né? Todos nós temos os desafetos do passado. E esse espírito tinha um ódio muito grande desse irmão. E ele manifestava esse ódio, ele se sentia traído. Porque há muitas vidas passadas, os dois eram anticristo. Eles lutavam contra os cristãos, eles não aceitavam que Jesus Cristo é o espírito mais evoluído, aquele Salvador que nasceu para nos salvar das trevas da ignorância. Só que esse nosso amigo foi sendo levado a desistir da ideia de perseguir e de ir contra os ensinamentos de Jesus. E ele se tornou cristão em vidas lá atrás. E o outro continuou e achou que foi traído. Então, quando ele descobre esse irmão que trabalhava muito em nome de Jesus, ele fica possesso e tenta fazer de tudo para ele parar de trabalhar. E ele não parava. E ele dialogava sempre com esse espírito. Ele se manifestou durante 25 anos. 25 anos ele sendo doutrinado através do diálogo do amor, até que ele foi percebendo que o outro realmente acreditava. E ele foi observando pelas ações de amor desse irmão o quanto que a prática do bem, do amor ao próximo, de dar a comida a quem não tem comida, o tanto que aquilo enchia o coração dele de amor, de felicidade. E o outro, que enxergava mais, porque desencarnado conseguia olhar isso, foi se interessando e acompanhando as leituras, acompanhando as palestras. E esse amigo, presidente de centro, ele ia nas reuniões de segunda a segunda. E quem o acompanhava fazia o quê? Ia também nas reuniões. Até que ele um dia decidiu deixá-lo e não persegui-lo mais, e aceitou ser levado para o plano espiritual, para um hospital, para ele ser tratado, para ele mudar o objetivo. Ele se deixou ser amado, né? Graças ao esforço diário, às ações e pensamentos de amor, né? Desse outro amigo que já estava encarnado na lida cristã. Então, o mais difícil é a gente se livrar dessas impressões, é a gente mudar de ideia, mudar de rumo, né? A história que tem no livro do André Luiz, da moça do espelho, né? Que ela se apaixona, uma índia se apaixona por uma pessoa portuguesa que chegou aqui, e ele se apaixona também por ela. Então ele tem que voltar a Portugal para cuidar dos interesses da coroa. E aí ele deixa um espelho com ela e fala para ela segurar aquele espelho, que era a recordação dele, que ele viria para voltar e se casar com ela. Só que quando esse jovem chega em Portugal e ele começa com as andanças e tudo mais, ele conhece uma moça da sociedade e passa a gostar da moça, nem se lembra mais da moça que tinha ficado aqui no Brasil. E ele não volta nunca mais. E ela o espera. E ela se apegou tanto à ideia daquele amor da volta dele, que ela ficou quase 300 anos no plano espiritual, esperando e segurando esse espelho. Ela se fixou nessa imagem de que ela não podia soltar esse espelho. E aí ela é levada a ser tratada para se desapegar dessa impressão perturbadora do que ela achava que era amor, mas era um apego, né? Então, ela ficou com essa herança desse passado infeliz e os sentimentos dela de angústia, de ciúme, precisava de ser superado. E ela foi tratada. Isso não acontece com uma outra pessoa.
Esses processos são nossos. É meu processo, é seu. Todos nós temos que nos desapegar. Quem não traz uma mágoa da infância? Quem não tem uma pessoa que você não convive mais e que você ficou chateado, né? Que você às vezes fala, tudo bem, está resolvido, mas eu não quero nem ver a pessoa. Então não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu ver a pessoa e ter um sentimento de indiferença, de que aquilo ali não vai me afetar, né? Então, esse tipo de apego é muito mais difícil do que o apego material. A dor é muito maior, né? Então, quando a gente recalca os nossos sentimentos de dor, os nossos sentimentos inferiores, e a gente guarda e não trabalha, eles vão voltando com frequência, entendeu? E aí nós não conseguimos construir a felicidade. Eles voltam. Então, se vira e mexe eu tenho uma raiva profunda de algo ou de alguém e não trabalho essa raiva volta a vida inteira. Sabe aquelas pessoas que eu brinco que desenterram defunto? Que sempre vem com aquele assunto. Um dia lá em 1974 você não fez isso por mim. E fica pegado nessa falta de perdão, de se colocar no lugar do outro, de entender que a vida passou. Ok, errou, magoei, pronto, passou, continua, né? Mas não, nós nos apegamos às coisas ruins com muito mais facilidade do que às coisas boas, né? Joana continua. Um esforço honesto por reconhecer a presença dominadora dessas emoções auxilia na superação das mesmas. Aceitar a sua existência não significa concordar em mantê-las, mas sim a necessidade de substituir lentamente, através de um processo, cada uma das nossas paixões negativas, abrindo espaço para os valores positivos do amor, porque só o amor pode predominar no nosso ser, para que haja saúde, felicidade. Então, no campo emocional, nós precisamos de ter a coragem. O arado para o plantio das coisas boas é a coragem do plantio, entendeu? A coragem de produzir melhor. A coragem de trabalhar naquele arado, por mais difícil que seja, para colocar as sementes de paz, de amor, de alegria e de uma vida feliz. Então, eu preciso me desapegar através do instrumento da coragem de recomeçar de forma diferente, dando lugar a coisas boas, a sentimentos bons. Então, quanto mais eu vou plantando coisas boas, menos espaço eu deixo para aqueles sentimentos desequilibrados e destruidores, né? Então, é preciso que o amor preencha os meus vazios interiores. E esse amor vai fazer com que desapareça as falsas necessidades externas. Porque muitas vezes nós fazemos uma lista imensa de necessidades externas que o nosso eu não necessita. E nós invertemos essa equação e nos afastamos da verdadeira felicidade, né? Então, nós precisamos de renunciar à posse dos sentimentos e emoções em desequilíbrios, à posse da matéria que escraviza, para que nós possamos viver em plenitude, né? Então, Joana fala o seguinte: tal providência exige coragem, combatividade. O espírito que anseia pelo progresso e se ama, toma a decisão de não mais permanecer na retaguarda do processo evolutivo, em razão da lucidez mental de que se sente possuidor.
Então, é ter a coragem de seguir adiante, de não ficar apegado às pessoas, às situações, às ideias. Por que que muitas vezes a gente atende um irmão suicida, que ele fica preso naquele momento do tiro que ele deu contra si mesmo? Porque ele fica ali preso, apegado. E ele não se permite, muitas vezes, ser ajudado. E nós temos que fazer todo aquele trabalho de diálogo para que ele aceite, se sinta merecedor, para que ele se ame e pense, ok, errei, está no processo, mas agora vamos seguir adiante. Eu quero evoluir, eu quero dar um passo à frente, eu quero subir um degrau nessa escalada evolutiva. E para isso tem que ter combatividade, ou seja, combater o bom combate que Paulo de Tarso nos fala. Combater o bom combate é lutar pelo meu melhor, pela minha felicidade genuína, pela minha evolução espiritual, pelo plantio da alegria, da paz e da felicidade no campo do meu coração. Aí Joana fala que o desapego material é importante. Portanto, mais grave e significativo é o de natureza emocional. Porque se eu continuo apegada, eu me entrego a vícios, a tendências primitivas e sentimentos inferiores. É aquele que se apega à rejeição da mulher e vai lá e faz a tocar e mata, comete um feminicídio. É aquele vício que eu não consigo sair do desemprego e começo a beber e me torno um alcoólatra, destruo a minha família. É aquele que ainda fica nas paixões, lá da violência que os pais batiam e tudo mais, e passo a ficar preso nisso, batendo nos meus filhos e sendo a mesma pessoa que eu tanto condenei, os sentimentos e ações primitivas, né? E Joana fala, não dê guarida à atração do mal, seja como for que ele se te apresente. Porque o mal pode vir vestido de uma coisa muito legal, né? Então a gente vê muitas vezes, eu fico pensando nesses canais de Instagram, YouTube, de Facebook, nas mídias sociais todas, né? A gente vê pessoas dando cada conselho, né? Se a pessoa não te é útil, então você não precisa conviver. Se a pessoa não dá notícia, larga para lá, abandona. Como assim? Né? Isso é o mal. Fica parecendo que você está se empoderando e nada disso. Você está simplesmente não deixando que o outro possa te explicar e possa te falar o que aconteceu. Talvez eu não te liguei porque eu tive o meu celular roubado. Talvez eu não te liguei porque eu fiquei durante um tempo sem internet. Entendeu? Porque eu estava numa fazenda. Né? Talvez eu não te liguei porque eu estou no fundo do poço com uma depressão que eu não estou conseguindo nem levantar da cama, nem falar com ninguém. Que história é essa de eu não procurar saber o que aconteceu e de me colocar num primeiro lugar egocêntrico? Não. Nós temos que nos amar, mas não temos que desejar que o mundo seja feito de servos ao nosso dispor. Porque amar também é servir. Ama-te ao ponto de te transformares em exemplo de vitória sobre a inferioridade moral, tornando-se cooperador do esforço que outros envidem no mesmo sentido. E a gente se lembra de Gandhi, que se amava e que amava o seu povo e que libertou uma nação sem um tiro sequer no outro, mas libertou com a paz, com amor, com ensinamentos. Todos os ensinamentos de Jesus ali eram praticados, né? Era uma pessoa cristã, embora não fosse cristão, mas ele fazia muito, 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 muito o que Jesus pregava. E a gente se lembra, né, de tantas pessoas que fazem o bem,
anonimamente, como, por exemplo, aquele senhor que durante toda a sua vida ele enterrava aqueles fetos que eram jogados na lixeira depois de abortos. Ele ia lá e dava um enterro digno, fazia um local para aqueles fetos terem a dignidade de serem enterrados. Então, tem muita gente anônima que faz com amor inúmeras coisas e não precisa de aparecer na mídia. Mas é uma questão do amor ser a sua essência, de você amar a si e ao próximo, mesmo sem ter um holofote. E Joana continua. É difícil para o próximo libertar-se daquilo que nele te desagrada, em face do que em ti igualmente a outros perturba. Essa é a compreensão que você vai ter. Aquilo que me desagrada do outro, também eu tenho coisas que desagradam a outros. Então eu não estou na condição de exigir nada, mas eu estou na condição de buscar, combater o que há de mal em mim, para que eu possa me destacar como luz, como abrigo para aqueles que me cercam. E Joana de Ângeles finaliza o capítulo dizendo: esse amor que se inicia no teu esforço, em breve tomará conta de ti com tal força que não mais haverá espaço interior senão para amar e servir. Desapeguemos das nossas dores e frustrações. Eu queria lembrar aqui, né, da história da Louise Hay. Louise Hay escreveu mais de 27 livros, fez palestras no mundo todo e ficou conhecida internacionalmente. Louise Hay vinha de uma família pobre e aos 5 anos de idade ela foi violentada por um vizinho bêbado. E eu sei que durante um tempo que isso aconteceu, até que esse vizinho veio a ser preso. E ela era olhada pela vizinhança e por várias pessoas como se ela fosse a culpada, uma criança de 5 anos. E ela tinha horror, foi crescendo ao longo de muitos abusos, de uma infância que ela muito complicada para ela. Com 15 anos ela fugiu de casa para sair da violência, dos abusos, do trabalho excessivo. Mas ela não percebeu que ela não se amava, porque ela aprendeu e teve essa infância de desamor. Então, ela aceitava qualquer homem que no início a tratava bem. E se relacionou com vários homens por carência. Mas ela também atraía para ela aqueles homens que batiam, que eram violentos com ela. Com 16 anos ela engravidou, teve um filho e doou esse filho para uma família adotar, que ela não tinha condições de criar. E aí ela passou a fazer meditação e tudo mais, se casou, ficou 14 anos casada com uma pessoa, e esse marido arranjou uma outra mulher também, e eles se separaram. E ela passou a frequentar uma igreja e a estudar mais, né? Quando, na vida adulta, ela foi surpreendida por um câncer na região da vagina dela. E ela pensou, como que eu não teria esse câncer? Porque eu não tenho nada trabalhado, eu não trabalhei as emoções, as dores, as mágoas, o que eu vivenciei. Tinha muito ódio dos pais, culpando os pais pelo que aconteceu com ela, até que ela pediu para o médico uma oportunidade, que ela ia fazer a cirurgia do câncer, mas que ela queria um tempo para ela se preparar para essa cirurgia.
E ela começou a se olhar no espelho todos os dias e falar: eu te amo, Lois, do jeito que você é nesse processo. E ela falava várias vezes ao dia, ela tentou mudar aquela percepção, porque no fundo ela tinha raiva dela, por tudo que ela tinha passado. E ela não se achava merecedora de ter saúde. E aquela mágoa, aquela raiva dela do abusador de todos, fez com que o pensamento, o sentimento em desequilíbrio tornasse possível o surgimento desse câncer. E aí ela começa a trabalhar esses sentimentos. E ela começa a trabalhar aquela raiva, aquele ódio que ela tinha dos pais. E ela pensou: eu não consigo seguir em frente se eu não perdoar essa pessoa que me abusou. E aí ela foi descobrir como é que ela podia fazer para perdoar alguém que tinha abusado ela na infância. Aí ela procurou saber. E ela percebeu que aquela pessoa também tinha passado por aquilo. E que a forma como a pessoa aprendeu de amor era abusando. Então, entendeu que a equação é essa. E ela trabalhou dentro dela, não fazer de conta que nada aconteceu, mas pensar que aquelas pessoas ao redor dela eram pessoas doentes, que não se amavam. E ela queria desapegar disso e construir uma nova Lois, que se amasse e que não carregasse consigo todas as mazelas dos sentimentos, das emoções, dos traumas dessa vida. E ela começa a fazer esse trabalho interno de alto amor. Ela fica reclusa, faz meditação, faz tratamentos com florais, tratamentos alternativos, e aí, que a gente chama hoje de complementares, né? E Lois fica e começa a se sentir bem e começa a trabalhar o perdão daqueles que ela tinha raiva. E ela consegue olhar para aquelas pessoas como pessoas que não tinham nada de diferente para dar, mas que ela ia dar diferente para ela. Ela se desapega do papel de vítima, ela se desapega daquele papel de se vitimizar, mas ela transforma isso em uma oportunidade de crescimento. E ela fica um bom tempo trabalhando isso. Aí ela volta e fala para o médico dela para agendar a cirurgia dela. E aí ele fala: você sumiu há tanto tempo que vamos ter que fazer uma tomografia de novo para eu ver o quanto que esse tumor cresceu e como que está a localização dele. Quando o médico vê o exame dela, ele fala: não, pera lá, aqui não tem mais nenhum tumor. Você fez cirurgia em outro lugar? Não, não fiz. Aí faz um PET scan. Ela não tinha mais nenhuma célula de câncer no corpo dela. Aí ela escreve aquele livro, Você Pode Curar a Sua Vida, que é um best-seller que vende milhões de exemplares no mundo todo, em dezenas, centenas de idiomas. E daí ela passa a escrever uns 30 livros e dedica a sua vida a ajudar as pessoas. Cria a Hay House, né? E assim ela vive até os 91 anos de idade, com saúde, disposição. Morreu, como diz na minha terra, de morte morrida, de velhice mesmo, mais de 90 anos, reconstruindo a vida a partir do momento que ela desiste do apego das emoções desequilibradas, das emoções negativas, dos sentimentos negativos, das energias de autodestruição e de destruição do outro. Então, eu trouxe para finalizar um pequenino texto da Lois Hay, deste livro, Como Amar a Si Mesmo, né?
que diz o seguinte: eu sigo em frente com as mudanças que ocorrem na minha vida, no infinito da vida em que estou. Tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim, apenas como algo para libertar. Eles não têm mais poder sobre mim. Eu sou o poder no meu mundo. Eu sigo em frente com as mudanças que ocorrem na minha vida da melhor forma que posso. Eu aprovo a mim mesmo e aprovo a forma como estou mudando. Estou fazendo o melhor que posso. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo da minha vida em constante mudança. Hoje é um dia maravilhoso. Eu escolho fazer com que seja assim. Tudo está bem no meu mundo. Essa era a reflexão que eu queria trazer aqui. Vamos pensar, desapegar, combater, ter a coragem de mudar e principalmente os apegos a crenças limitantes, negativas, a sentimentos que nos acorrentam, aos vícios, à infelicidade e a um primitivismo evolutivo. Sigamos em frente, com muito amor no coração. Que nosso Deus de bondade, de amor, abençoe todos nós, nos propiciando uma noite de paz, de harmonia, de bons sonos, de repouso, e que possamos amanhã levantar com a coragem de trabalharmos o desapego que nos impede de sermos felizes. Agradecemos a Jesus por estar conosco neste momento em que estamos reunidos em seu nome. E rogamos que todos nós e todos os nossos lares sejam abençoados, infinitamente abençoados. E que possamos seguir adiante, com a cabeça erguida, com o desejo de mudar, com o desejo de deixar para trás e trabalharmos aquilo que não nos leva a nenhuma felicidade. Esse era o recado de hoje. Meu boa noite. Fiquemos com Deus. Até quarta-feira, às 20 horas, nosso estudo e oração. Se você gostou deste estudo, compartilhe com as pessoas amigas, curta, comente, para que o canal possa ser alimentado. Fiquemos com Deus. Uma boa noite. Boa semana para todos nós.